Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson, eu sou professor do Instituto Federal e atualmente estou fazendo mestrado na área de Ciência da Computação, na linha de pesquisa de otimização computacional. Então, durante a minha pesquisa, eu me deparei com problemas de resolução que são chamados de problemas não exatos, não tem resolução exata, e por isso nós utilizamos de métodos aproximativos para essas soluções, que são através de algoritmos heurísticos ou meta-heurísticos. E aí eu me deparei, depois de elaborar o meu algoritmo, a minha meta-heurística, e fazer alguns testes, eu preciso de uma calibração de parâmetros para esses algoritmos, ou para esse algoritmo que é o meu caso, mas que se adequa a qualquer problema nessa área de pesquisa. Então, resolvi compartilhar aqui com vocês uma solução, uma demonstração de como fazer a calibração automatizada de parâmetros de algoritmos. Então, vem comigo e a gente vai entender melhor como resolver esse problema. Então, pessoal, geralmente na área da pesquisa, quando você vai estar finalizando esse trabalho, geralmente você tem que fazer testes e muitos testes até chegar no seu resultado, até comprovar os seus resultados, Então, isso exige bastante esforço. Geralmente exige um planejamento de testes, desses algoritmos. Geralmente o pesquisador é guiado pela sua experiência em relação ao problema, e aí você acaba não explorando o espaço de configurações, no caso de parâmetros, todas as configurações possíveis ou talvez as melhores configurações. Você vai ali ajustando e obtendo bons resultados, mas você não, às vezes nem por questão de quantidade de tentativas ou tempo, talvez você não explore a melhor parametrização para chegar no melhor resultado. Então, você ajustando de forma empírica, ali pela experiência e pela tendência, você acaba não explorando todo o espaço necessário de busca ou dos ajustes dos parâmetros, Então, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela faz isso. Ela usa uma metodologia e aí ela vai ajustando, vai testando e vai fazendo um ajuste e afinando a melhor parametrização para o teu problema, para o resultado aí do teu algoritmo, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo da minha linha de pesquisa, que eu gerei essa função aqui, Aqui é um modelo em Python, Então eu defini um algoritmo genético, tá aí, e ele vai ter 7 parâmetros que eu utilizo para que a minha meta-heurística me dê uma solução. Então, esses parâmetros eu coloquei aqui um intervalo, o tipo de dados que eu vou entrar, e a variação de cada uma delas. Então, por exemplo, esse T-pop aqui, que é o tamanho da população, ele pode variar de 1 a 3.000 ou até mais, Mas eu vou trabalhar num número limitado também. Eu tenho a quantidade de gerações que eu estou variando aqui também de 1 a 3.000 e outros parâmetros, Então, do tipo inteiro, do tipo float. E aí, se você for observar, dentro do espaço possível aqui, eu tenho uma combinação, uma possibilidade de combinações gigantesca, Então, geralmente você é levado a escolher, digamos, empiricamente, assim, qual seria a melhor parametrização. E aí, utilizando uma ferramenta de automatização de parâmetros, eu consigo fazer com que ela me dê uma resposta e escolha os melhores parâmetros para a solução do problema. E aí eu apresento a vocês o framework, o iRace, que ele é um algoritmo para parametrização automática de parâmetros de uma função, Então, usa testes estatísticos de Milton-Friedman, e tem a vantagem de você acaba não precisando fazer o planejamento de experimentos, que é uma etapa maçante do seu processo de experimentação, Você decidir os parâmetros e realizar todos esses testes, para poder obter uma solução melhorada. Então, utilizando o iRace, você não precisa fazer esse planejamento de experimentos, ele já vai fazer isso de forma automatizada para você. Eu vou falar aqui rapidamente como funciona esse framework e depois a gente vai fazer a instalação e testes com ele aqui, tá bom? Então, nessa tela aqui eu tenho mais ou menos como ele vai trabalhando, Ele vai fazer uma busca, vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui, esses pontinhos, Cada pontinho desse é uma configuração de parâmetros viável para solucionar o meu problema, ou para eu dar como entrada no meu algoritmo. E aí ele vai fazer vários testes iterativos, com várias possibilidades de combinações de parâmetros. Ele vai gerar automaticamente dentro daquele intervalo que a gente configura, E aí ele vai fazer todos esses testes aqui.
primeiramente a gente configura esse tFirst aqui, por exemplo, e ele vai fazer algumas iterações sem descartar nada. Ele vai tentar várias possibilidades e não vai descartar. E aí, a partir desse número de iterações, ele vai começar a ver os melhores resultados e vai classificando aqui as melhores soluções, né? As melhores configurações de parâmetro para a saída do teu algoritmo. A saída do algoritmo ela é importante, ela só pode sair um valor, né? Eu tinha um algoritmo aqui que ele tinha várias frases, né? Vários, até gráficos eu coloquei como saída para demonstração, porém eu tive que tirar tudo isso e deixar com que ele tenha na saída apenas um valor final, né? E aí ele vai procurar esse valor. Ele trabalha com minimização de problemas. Se você quiser trabalhar com maximização, você vai ter que trabalhar com valor negativo, né? Então, dentro dessa atualização das amostras, né, ele vai filtrando. Ele trabalha como um algoritmo genético, né? Ele vai testando e começa a filtrar. No final do processo, ele vai ter aqui as melhores soluções são escolhidas, e ele retorna para o ciclo fazendo uma combinação dessas melhores soluções aqui até obter a melhor solução de parâmetros para a resolução do teu problema, de acordo com as instâncias utilizadas também, né? Você não vai testar todas as suas instâncias e ele não vai fazer uma calibração única para toda instância, né? Você vai ter uma média de problemas parecidos. Você escolhe ali, de todas as suas instâncias que você precisa dos parâmetros, você escolhe um número pequeno para calibração dos parâmetros. E aí, depois que você tiver o resultado do iRace, você utiliza esses melhores parâmetros para testar em todo o seu conjunto de instâncias desejado aí. Então aqui eu tenho de como está organizado, né, o framework iRace. Ele exatamente como está esse esquema, né? A gente tem aqui o Train Instances, o Parameter Spaces, né, com espaço de parâmetros, a configuração do cenário, o próprio core aí do iRace e o Target Runner, né? Então essa é a organização dele. Vou falar um pouco de cada uma delas. De modo geral, né, eu tenho no meu diretório aqui do computador, eu tenho aqui o Train Instance, né, ele vai ser uma pasta ou um arquivo de configuração. Então, no meu exemplo, eu tenho uma pasta onde eu tenho as instâncias selecionadas para treinar os parâmetros. Não coloquei todas as que eu vou fazer, mas escolhi um subconjunto dessas instâncias para poder calibrar os parâmetros utilizando o iRace aqui. Ele trabalha com Python e com C. Eu imagino que ele deva funcionar com outras linguagens também, independente da linguagem que você queira calibrar. O meu problema está sendo implementado com Python, né? E ele funcionou. Demora um pouco, mas ele funciona. Eu tenho aqui o Parameter Space, né? Que é esse arquivo txt que eu vou configurar os parâmetros. Eu tenho a configuração de cenário, tá aqui o arquivo cenário txt. O Target Runner, né? Esse Target Runner.bat. E o iRace Data é exatamente o core do iRace, que a gente não precisa mexer, ele é implementado na linguagem R. Então, rapidinho aqui, Train Instances, né? Então é um conjunto de suas instâncias para calibração. Você não vai utilizar todo o seu conjunto, como eu falei. Ele pode ser configurado dentro de um arquivo txt, ou simplesmente você coloca suas instâncias de teste ou de calibração dentro do diretório de instâncias, tá? A gente tem aqui o Parameter Space, essa parte é bem importante. Então aqui a gente vai ter os possíveis parâmetros e os tipos também, né? Então inteiro, float, constante, string. E aí eles têm aqui os tipos de dados, né? Então o C aqui é tipo categórico, eu coloquei errado aqui no slide, mas o C é categórico, tá? Que você escolhe quais são os valores que você quer que ele seja aplicado. Por exemplo, 0, 10, 15, 20. Você quer exatamente só esses valores. Então você cria um conjunto com os valores aqui, ó. Eu posso ter um intervalo de inteiro, né? Então, deixa eu ver se tem algum aqui. Eu tenho aqui, ó, variando de 5 a 100 em intervalo inteiro. Aqui ele vai pular de 1 em 1, mas eu poderia configurar, ver no manual do iRace também, digamos, um salto de 2 em 2, de 5 em 5, né? Mas aqui nesse caso é simples, quando não explicita o parâmetro, a iteração é de 1 em 1. Também o intervalo real, né? Então eu tenho aqui a variável beta. Você tem que colocar exatamente esse traço beta e deixar esse espaço aqui, senão ele não vai executar. Em todas as variáveis, né, você tem que colocar esse espacinho aqui na configuração do Parameter Space, né? Eu vou fazer com vocês na prática aqui. Então,
Aqui você define as variáveis que ele vai testar e o espaço, né, e o espaço de solução delas. No configuration cenário, né, a gente tem aqui a configuração do próprio iRace, né? Eu estou utilizando a configuração padrão dele, né? Mas quem quiser pode pegar o manual e fazer as alterações de acordo com o seu problema, né? Então ele tem configuração, por exemplo, de números decimais, né? O digits, a quantidade de execuções do algoritmo, né? Então eu falei lá que ele faz 5 testes primeiro para começar a descartar. Você pode mudar isso, né? Então é exatamente aqui no first test, né? Quantidade de instâncias analisadas antes do primeiro teste de eliminação, quantidade de instâncias entre os testes. Então tudo isso aqui é configurável nesse arquivo aqui, que é o configuration cenário. E por fim a gente tem o target runner, né? Que ele vai, aqui eu vou dizer onde é que está o meu script, ou em C ou em Python, para ele executar e passar e usar os outros, né, as outras configurações de parâmetro e ele interagir com o meu algoritmo. Então vamos pôr a mão na massa, né? Vamos fazer a instalação aqui. Primeiro eu preciso instalar o interpretador R, né? Tá aqui o link. E depois eu instalo o iRace, né? O framework, que é uma biblioteca que eu, seguindo o manual aqui, eu consigo instalar de forma fácil. Então, alguns detalhes como configuração de variáveis de ambiente. Eu estou utilizando um ambiente Windows e vou mostrar aqui para vocês passo a passo como instalar, e a gente vai depois fazer um teste de problema, tá? Então o primeiro passo agora é instalar o interpretador R, né? Você consegue baixar ele aqui no r-project.org, e aí eu vou fazer isso aqui com vocês. Então aqui eu tenho o download, eu vou clicar aqui em CRAN, eu vou ter aqui vários mirrors, né? Vários espelhamentos disponibilizando ao Brasil. Vou clicar aqui, download R para Linux, macOS ou Windows. Vou pegar aqui para Windows, que é a versão que eu estou utilizando. Eu tenho aqui a opção de arquivos binários. Geralmente eu prefiro o instalador do Windows mesmo, né? Deixa eu ver se ele tem aqui disponível. Instalação do R, download do instalador R3.4.3.2 para Windows 64 bits. Então vou baixar ele aqui. Agora baixou. Vou abrir a pasta aqui para dar uma olhada, né? Então eu tenho aqui o R, vamos executar ele. Ok, sim, quero instalar. Português. Projeto de licença livre. Sim, avançar, né? Por favor, especifique ou não. Aceitar o padrão. Pronto, instalando aqui o interpretador R. Pronto, instalação concluída. Tranquilo, não aconteceu nada, né? Vou aqui para minha área de trabalho, ó. Eu vou abrir o prompt de comando. Vamos lá, vocês vão ver que se eu digitar aqui R, ó, ele não reconhece, né? Basta digitar R e ele já deve abrir o interpretador para mim. No caso não está reconhecendo porque eu tenho que configurar as variáveis de ambiente. Então vamos aqui no menu iniciar, vou digitar ambiente. Então já apareceu aqui, ó, editar variáveis de ambiente no sistema. Então ele abriu aqui a janelinha, né, variáveis de ambiente, ó, variáveis de ambiente. Eu vou aqui clicar em Path, isso aqui para o usuário do computador, e vou adicionar o caminho, ó, do interpretador R aqui. Então eu vou clicar aqui em novo, vou procurar, e aí vou ver onde está o interpretador R, né? Ele fica aqui em arquivos de programa, C, arquivos de programas 64 bits no caso, né? R versão 3.4.3 aqui, bin e x64, ok. Vou dar um ok. Deixa eu voltar aqui só para eu aproveitar isso aqui e copiar. Deu Ctrl C aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui na variável path ou do sistema. Então eu vou editar, vou adicionar um novo caminho e aí dou um colar aqui. Pronto. Feito isso, só dá ok. De volta aqui ao prompt, eu nem precisei reiniciar o sistema não, tá? Bastei fechar e abrir o meu prompt de comandos aqui, ó. Eu digito R e aí ele já abriu o meu interpretador R e eu posso dar comandos aqui, sintaxe da linguagem. Então, para sair do R é Q. E aí ele vai perguntar se eu quero salvar esse script. Não.
Próximo passo agora é a gente fazer a instalação do iRace, né? Tem a página aqui oficial, eu posso deixar o link na descrição, que é cran.rproject.org, né? Está aqui a documentação do iRace e vários links explicativos, e inclusive com os artigos dos criadores aqui, né? Que é o Lopes Ibanez, Lacoste, e tem vários artigos falando da implementação, da utilização do iRace, tá bom? Então tem aqui os requisitos, como iniciar, instalando a linguagem R, também ele mostra aqui, e para instalar os pacotes do iRace. No caso do Windows, ó, eu já estou com o R instalado, basta eu rodar esse comando aqui, ó, install.package iRace. Então estou rodando o R, ó, vou rodar o interpretador. Opa, já estou no interpretador. E aí eu vou só colar aqui, ó. Gostaria de sim instalar o pacote, sim. Pronto, eu vou escolher aqui a região, né? Vou colocar aqui Brasil, São Paulo. Pronto, ele vai instalar. Eu vou aguardar aqui qual diretório ele está instalando, mas eu acho que já está aparecendo aqui, ó. O programa faz aqui ele vai colocar o R dentro. Ele está dizendo que essa pasta não está gravável. Provavelmente tem algum problema. Eu teria que ter entrado com o prompt rodando como administrador. Mas ele vai fazer a instalação em outro diretório que eu, mesmo não tendo permissão de administrador, ele consegue instalar. Como eu falei, ele não conseguiu instalar na pasta que deveria ser instalada, porque ela não tem permissão de acesso. Quando você for fazer, rode o seu prompt aí com permissão de administrador. Eu esqueci de fazer essa parte. Mas se você não rodou, não tem problema, a gente pode... Ele instalou aqui nessa pasta, porque eu tinha copiado errado, ó. Então você seleciona aqui, dá um Enter que ele copia o caminho. Eu vou usar aqui um explorador de arquivos, né? Deixa eu só verificar se ele está lá mesmo, ó. Cola aqui. Então eu tenho aqui o iRace bin. Eu vou entrar nessa pasta bin x64 e aqui está o executável do iRace. Então eu vou copiar esse caminho aqui, ó, e colocar nas minhas variáveis de ambiente. Ctrl C. Vamos lá em ambiente, né? Pronto. Vou editar as variáveis de ambiente no path. Vamos editar. E aí eu vou colocar um novo, e aí eu vou colar o meu caminho, né, na pasta onde ele instalou a biblioteca do iRace. A mesma coisa aqui pro path de sistema. Vou dar 2 cliques aqui, ele já cola. Cola aqui, dá Enter, OK, pronto, variáveis modificadas. Eu já dei um exit aqui, né, para sair. Eu vou fechar o meu prompt e vou rodar novamente, Command. E aí eu vou testar aqui, ó, iRace. Pronto, então já está funcionando o iRace, já está instalado corretamente aqui no seu computador. Aqui ele está mostrando um erro, né, porque eu não fiz o comando completo, né, de execução do iRace. Eu tenho que passar alguns parâmetros, que é exatamente o cenário, que tem as configurações de parametrização que ele vai testar, e a outra que ele vai procurar qual script ele vai executar, se é Python, se é C, tá? Então ele deu erro aqui, mas eu mostrei para vocês somente para demonstrar que o iRace foi encontrado no computador e que ele já funciona, tá bom? Pronto, então aqui no meu slide de instalação, basta você seguir aqui esses passos que vai dar certo. Baixa o R, instala ele, configura as variáveis de ambiente, depois com ele funcionando você roda esse comando aqui, install.package iRace, né? E ele vai instalar em algum canto aí no seu computador. No caso do meu, ele rodou nessa pasta aqui. Eu copio esse caminho e coloco também como variável de ambiente, e aí ele está apto, já está rodando na sua máquina. Pronto, feito isso, eu tenho aqui um modelo já disponível também lá no site, né, para testes, que tem um cenário configurado para você ver. Então, no meu caso, eu vou usar uma pasta, eu criei os arquivos dentro de uma pasta, e aí eu vou rodar o comando iRace -- cenário e cenário.txt. Esse aqui é a minha configuração com as minhas variáveis, e aqui está o outro arquivo, né, ou outra configuração que ele vai buscar o meu script. Eu tenho aqui o meu exemplo e eu coloquei dentro desse diretório chamado
aula iRace Python dentro da unidade C direto, né? É bom você evitar caminhos longos e que tenham espaços ou caracteres especiais, né? Principalmente espaços. Então coloca tudo junto e evita você ter um caminho longo para não ter problema de path grande, né? Então eu vou acessar aqui minha pasta, eu vou rodar, vamos lá, vou rodar meu prompt, já está rodando, eu vou voltar aqui, né? Então cd aula iRace Python, está aqui os arquivos, né? Nós temos aqui as instâncias, temos o parameters, o cenário e o target runner.bat. Só para eu mostrar para vocês que ele está rodando, ó, vou rodar aqui exatamente iRace cenário txt. Então, ó, iRace cenário cenário.txt, que ele vai pegar isso aqui, ó. Pronto, ele vai fazer aqui o primeiro teste, vai pedir algumas permissões, né? Sim. Parece que deu erro, porque eu estou rodando numa outra máquina que não tem quase nada instalado. Então ele está faltando NumPy do Python aqui, tá? Então vou instalar o NumPy para ver se ele só pede isso, né? Eu estou rodando duas versões do Python. Deixa eu ver se ele já instala aqui o NumPy. Em qual delas ele está instalando, né? Deixa eu ver aqui se ele instalou. Ele está pedindo uma nova versão do pip, né? Então, tá, deixa eu atualizar o meu pip aqui. É no Python. Copia. Vamos atualizar o pip primeiro, para depois ele instalar o NumPy. Mas o NumPy já foi instalado. Se for o instalar em NumPy 1.26.1 aqui, então está instalado. Mas já estou atualizando o pip também. Tem uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês que é importante. Por exemplo, nessa máquina aqui eu posso rodar o Python usando o py version aqui. Então eu estou rodando a versão 3.12. E se eu rodar Python version, eu estou rodando a versão 3.11. Então eu estou rodando o Python em duas versões diferentes. Uma está chamando pelo py e outra por Python. E aí na configuração do iRace ele vai executar uma linha de comando que vai chamar um dos dois, né? Eu não olhei aqui ainda, mas eu vou olhar com vocês qual dos dois ele está chamando dentro do arquivo de configuração. Então eu estou aqui na pasta, né, que tem os meus arquivos. Eu vou abrir aqui o parameters.txt, desculpa. Aqui vai ter a variável que ele está passando, né, para o meu script, no caso de exemplo do Python, né? Então tem uma variável que é chamada vezes nível. Então você vai colocar essa aqui, ó, vai trocar por traço vezes nível. Tem que ter esse espacinho aqui. É do tipo categórico, né? Então vai passar o valor 1, 2, 3, ou os valores que eu colocar dentro desse conjunto. Tem outra variável aqui que chamou de lsmax, né? Também tem um espacinho aqui, categórico, mas pode ser inteiro, real e ordinal, né? Então não vou mexer aqui nos parameters. Deixa eu só abrir. Aqui nós temos o arquivo cenário, né, que tem as configurações do iRace. Eu estou usando as que já vieram. Então ele vai buscar aqui os parâmetros desse arquivo. Você pode mudar o nome se você quiser, né? Qual vai ser o diretório de execução, qual vai ser o arquivo que é o diretório onde ficarão suas instâncias de treino, né? Então está aqui dentro de instâncias. O número de experimentos você pode mudar, né? O max time aqui, quantidade de dígitos para números reais, e assim nós temos várias configurações. Não é aqui ainda que eu preciso mexer. A questão do Python que eu falei, ela fica aqui no target runner.bat. Eu abro ele também com o meu bloco de notas. E aqui ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai procurar o arquivo main.py dentro da pasta source. E ele vai executar com Python, tá? Como eu tenho os dois rodando, ele vai rodar então na versão que eu mostrei para vocês aqui, a versão Python, né? Python é a versão mais antiga, 3.11. Não tem problema, mas só demonstrando aqui, se você tiver esse tipo de problema, se o seu Python só roda com py, então você troca aqui, ó, por py, só isso. Ok, deixa eu ver o que tem mais aqui de interessante. Não vou mexer, mas eu posso. Vai ser só como é que ele vai executar. Ele vai transformar o teu script Python, né, num executável. Então não vou mexer aqui. Vamos rodar aqui como
Deixa eu ver aqui o iRace cenário bate, estava faltando no NumPy, eu já instalei e agora ele tem que rodar o script corretamente. Não deu erro, né? Então ele vai testar as instâncias aqui. Vamos aguardar o resultado. Então eu prefiro utilizar Python, por exemplo, mesmo sendo um pouco mais lento. Então aqui ele vai rodar as minhas instâncias de treino, testando vários parâmetros diferentes, uma população de parâmetros possíveis, e aí ele vai fazer essa análise. Então, dependendo do tamanho das suas instâncias, eu recomendo não utilize instâncias muito grandes, né? Isso aqui vai demorar muitas horas rodando, talvez até dias, tá? Então vai depender muito das tuas instâncias de treino e do problema também a ser resolvido. Eu vou só mostrar para vocês que na pasta aqui instances, né, eu tenho essas 3 instâncias, né, que utilizam aqueles 2 parâmetros, e aí ele vai fazer testes utilizando elas, vários testes para cada uma delas, e aí ele vai tirar uma média, então por isso que demora um pouco. Ele está dizendo que vai fazer 3 iterações no geral. Eu imagino aqui que com uma população de 100 testes por instância, né? Não sei direito bem como é esse detalhamento, né? Tem que ler o manual para entender. Mas o importante aqui é que você tem as suas instâncias de treino, você determina aí o número de iterações e ele vai te dar no final, né, de todo esse processo, a melhor parametrização para você aplicar no seu conjunto de instâncias, né? Então, dessa forma você vai ter uma tendência de melhores resultados para os seus algoritmos aí que necessitam desses parâmetros. Olha só, pessoal, já rodou aqui a primeira etapa, né, de 3, está indo para a segunda. Então ele já me deu ali um resultado, ó, dos parâmetros. Ele está falando que no caso vezes nível 2, 20, 3, 10, 3, 20 são os 3 melhores resultados para esses parâmetros. E aí ele vai fazer uma nova análise já mais refinada, testando parâmetros mais direcionados ao melhor valor. Então, pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou só mostrar como é que eu configurei com a minha heurística, né, a utilização do iRace. Então, por exemplo, eu estou com o meu projeto aqui dentro da pasta Python iRace brkga iRace. E aí eu tenho esses arquivos aqui que nós já vimos, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso configurar a variável aqui parameters. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem, e aí eu coloquei os meus parâmetros, tá? Aqui eu vou dar um nome que eu quero, né? E aqui o nome da substituição. Então eu chamei população de npop, lembrando desse espaço, né? Ela do tipo inteiro, variando de 10 a 300 aqui. E assim eu crio a minha lista de variáveis. Então, né, de acordo com aquela tabela de tipos, eu salvo ela aqui. Vou mostrar para vocês. E aqui dentro da pasta source, né, eu tenho o meu arquivo Python, né, com as dependências que ele precisa. Então basta ter, se não tiver nenhuma dependência, você coloca só o seu arquivo chamando aqui de main.py. Eu fiz um backup dele, né, antes de eu mexer. Vou mostrar aqui o código para vocês. Então ele tem algumas dependências, tudo mais. Ele vai ler aqui no caso uma única instância. E aqui eu tenho as variáveis que precisam ser parametrizadas. Eu coloquei nesse exemplo valores fixos, né? Vou mostrar aqui para vocês. E a saída eu tive que tirar tudo quanto é print aqui e printei na saída apenas o único valor final aqui, né? Então, se eu rodar, deixa eu rodar aqui source, né? Eu vou rodar o python.main, vou rodar o backup aqui, né? Vocês vão ver que ele vai demorar um pouquinho aqui. Ele vai rodar uma instância do meu problema. Como eu falei para vocês, coloquem as instâncias de treino, né, dentro da pasta instances. Eu coloquei aqui, né? Coloquei, no caso aqui é o exemplo original. Eu vou pegar aqui do meu exemplo, né, do brkga. Então vou voltar um nível aqui, vou procurar minha pasta. Eu tenho aqui essas 7 instâncias para treino, né? Eu vou trabalhar com umas 100 instâncias ainda, mas eu vou treinar em cima dessas, pegar os parâmetros e rodar no conjunto inteiro posteriormente. Deixa eu ver se ele terminou. Pronto, ele rodou, ó. A saída tem que ser apenas um valor, tá? 817. Pronto. Agora eu vou mostrar como foi que eu substituí rapidamente aqui, porque o vídeo já está ficando longo, né? Eu tenho aqui meu algoritmo com as dependências e tudo mais.
e aqui eu tenho as variáveis que receberiam valores fixos, né? Então como é que eu faço para o iRacing colocar esses dados aqui? Eu vou aqui no main que eu já editei, né? E é o seguinte, eu vou usar esse código aqui, né, que recebe o valor da instância. Eu preciso no caso do Python aqui, importar essa dependência, né, sys, que ele vai ler os diretórios do computador e tudo mais. Pronto. E aí, de acordo com as variáveis que eu criei lá, né, npop, né, deixa eu abrir ele aqui também. Na verdade está nesse arquivo aqui, parameters, né, npop varia de 10 a 100. Então ele vai trocar lá. Eu vou verificar se ele conseguiu entender isso aqui. E aí eu coloco que a variável npop recebe o próximo item, né, do vetor aqui. E assim eu vou substituindo e vou armazenando nessas variáveis que eu criei aqui. Você poderia fazer direto, né? E aí eu substituí lá onde era o valor fixo, eu estou transformando inteiro para garantir que não dê nenhum erro, e pego o valor recebido aqui atrás. Então basicamente você vai criar essa estrutura onde o iRacing vai trabalhar com, né, dentro do arquivo de configuração automático, de acordo com as variáveis que você declarou aqui e os intervalos. E aí você executa. Deixa eu trabalhar aqui com ele, né? Deixa eu voltar aqui. No caso a mesma coisa, iRacing traço cenário. Estou usando o mesmo arquivo. Cenário.txt. Esses arquivos eles vão ler os outros arquivos, e aí depois de configurado ele vai executar aqui a parametrização automática. Vai demorar bastante, né? Eu fiz o último teste, demorou mais ou menos umas 6 horas para rodar aquelas 7 instâncias e me dar os melhores resultados. Como eu estou usando duas versões do Python, uma delas eu instalei essa dependência e a outra não. No outro computador eu estava trabalhando com Py. Nessa daqui eu rodei no Python. Deixa eu só checar. Então como é que eu faço para ver, né? Como eu estou rodando duas versões, Target Runner está apontando nesse caso para Py. Eu vou mudar ele para Python. E nesse computador aqui ele vai funcionar. Pronto. Então agora ele deve reconhecer as minhas dependências. Vamos voltar aqui pro iRacing. Eu estou na pasta certa. Pronto. Agora sim, ele está executando e vai começar a testar em cima das minhas instâncias com com as variáveis que eu declarei e com os intervalos também informados no arquivo parameters.txt. Queria aqui deixar meu agradecimento, né, ao professor Dario, que é meu orientador e que me passou esse vídeo, né, feito aqui pelo professor Marconi Jamilson e a aluna dele, né, orientanda de doutorado, a Débora Nasser, né. Então agradecer a esses dois, principalmente, que resolveram gravar e compartilhar esse conteúdo importante, né, sobre como utilizar o iRacing, né, para configurar os parâmetros de forma automatizada. Eu estou aqui refazendo o teste e gravando também para compartilhar o vídeo, né, mas agradeço primeiro aqui a eles que tiveram essa iniciativa em 2020, tá certo? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês deixem seus comentários se tiverem problemas ou se eu fiz alguma coisa errada, sugestões, etc. Fiquem à vontade para comentar. Então, se você gostou, deixe aí o seu like. E se quiser se inscrever no canal, também fiquem à vontade, né? Geralmente eu compartilho esse tipo de conteúdo da área científica. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.